esperar mais um pouquinho. Deixa eu compartilhar logo os slides. A gente começar. Gente, aqui. Esse Meet mudou. Deixa eu gravar aí. Tô conseguindo ver a tela? Os slides? Sim, estamos vendo. Beleza. Então vamos lá. Vou começar. Bom, primeiramente, boa noite. Obrigado a todos por terem, todos e todas, né, por terem comparecido. Deixa eu entrar mais. Tá. Boa noite, Márcia. Ixi, saiu? Não. Márcia? Vou começar então. Então, primeiro, obrigado a todos e todas por terem comparecido nessa noite de quinta. Vou tentar ser o mais breve possível, para deixar vocês jantarem e descansarem. Bom, hoje a gente vai tratar um pouco de produtividade e de indicadores, que são dois temas muito centrais nessa jornada que a gente vai ter ao longo dos próximos 3 meses. E aí, dessa forma, o encontro coletivo de hoje é destinado para discutir esses temas. Boa noite. Bom, na nossa jornada nós estamos no encontro 2, né? O encontro 1 foi realizado, né? Que foi o radar e a apresentação do programa, e agora nós estamos no encontro 2, que é essa discussão de inovação, de produtividade e de indicadores. Então, os encontros coletivos, que são 3 durante a nossa jornada, né? Se a gente for lá ver no cronograma, é o encontro 2, o encontro 4 e o encontro 8, né? Que é o de finalização. Esses 3 encontros são coletivos e eles sempre serão virtuais. E provavelmente sempre serão nessa mesma hora, nesse mesmo dia, numa quinta-feira, às 8 da noite. E provavelmente também sempre será pela plataforma Meet. Tudo bem? Alguma pergunta? Não. Beleza. Vamos lá. Bom, antes de começar, gostaria que cada um se apresentasse, dissesse o nome, o seu respectivo nome, nome da empresa, a área de atuação da empresa e onde fica a empresa. Alguém se habilita? Melhor você escolher. Ninguém nunca se habilita. Sim, eu já ia dizer isso. Se ninguém se habilitar, eu vou habilitar. Boa noite, Renato, e a todos. Boa noite. Eu sou Selma, de Lusiânia, Goiás. Eu atuo no ramo alimentício. Eu tenho um mercado em Lusiânia, Goiás. E é um prazer estar com vocês hoje. Ótimo, isso. Boa noite a todos. Meu nome é Rose Malagoli.
Eu tenho um bistrô, que é um restaurante também em Lusiânia, né? E é um prazer estar aqui. Vou ter que escolher? Pode ser? Pode Pode ser. ser? Boa noite, eu sou Ana Já, já, Paula, Carlos. eu estou aqui no Novo Gama, né? Estou aqui no Boa Vista Doido, em padaria. Acabou. Márcia. Eu sou a Márcia, temos um empório de churrasco na cidade de Poce, Goiás, e estou vendo o pessoal aí de Lusiânia, já morei em Lusiânia há 11 anos. Olha aí. Ó, que bom, né, ver esse pessoal daí, não estou lembrando de ninguém, mas eu morei em Lusiânia por 11 anos, e há 13 anos eu estou morando aqui na cidade de Poce, Goiás. Você teve negócio em Lusiânia? Não, lá era trabalhava como funcionária pública mesmo. Eu sou professora também. E aí lá eu tive trabalhando também, o período que eu tive atuando, sou professora do estado, e aí gostei de ver o pessoal aí de Lusiânia. Legal. Simone? Pode Então, falar. meu nome é Simone, trabalho com marmoraria, né? No momento estou no Novo Gama, mas em breve estarei mudando para Lusiânia. Ó, Lusiânia tá bombando. Né? Josué? Josué? Tá sem microfone? Consegui. Aí, Boa pronto. noite. Isso, boa noite. Sou Josué, né? Sou do ramo agropecuário. A gente tem uma loja aqui situada no município de Novo Gama, né? Aqui no Vale do Pedregal, aqui embaixo, aqui na Baixada. Bem grande a sua loja. Bacana. Obrigado. Esqueci alguém? Acho que não. Então, pessoal, vocês podem ver, são muitos tipos de negócio que temos aqui, né, representados. Tem um ramo alimentício, padaria, agropecuária, marmoraria, né, supermercado. Então, tem muitos ramos representados aqui. E tem outros mais. Nesse ciclo não teve nenhuma farmácia. No ciclo passado atendi 2 farmácias. Dessa vez não teve farmácia. Deixa eu voltar aqui. Bom, vamos lá. Falar um pouco de inovação, né, e produtividade. Assim, hoje para as empresas é muito complicado não inovar, né? Sempre é importante as empresas trazerem sempre algo novo para o cliente, né? Seja em termos de processos, em termos de uma nova maneira de atender, ou novos produtos, ou novos serviços, né? Ou uma nova decoração, porque a inovação hoje é o que move o mundo, não tem como, né? O mundo cada vez mais rápido, cada vez mais novidades chegam, e é complicado, cada vez mais complicado se adaptar, né? Então, realmente, esse é um foco dessa jornada. A gente vai desenvolver uma inovação para cada empresa, né, baseado em cima de um problema que a empresa tenha. E ter esse espírito de inovação hoje é fundamental para empreender, né? Então não tem muito como fugir disso. O consumidor ele se encontra mais empoderado. Em que sentido, né? Antigamente, a relação entre o consumidor e o comerciante, né, ou o vendedor, o empresário, era uma relação mais unilateral, né? O comerciante, o empresário tinha um determinado produto ou serviço para oferecer e o consumidor basicamente não tinha tanto poder de escolha. Ele tinha aquele produto que ele precisava e consumia aquele produto. Hoje em dia não. Hoje em dia o consumidor ele estabelece uma outra relação com o empresário, né? As fronteiras se abriram. Ele tem hoje mais possibilidades de escolher. Ele tem mais poder de escolha.
seja por conta da internet, do avanço dos meios de comunicação, etc. Hoje o consumidor tem uma outra relação com os produtos e serviços que ele consome, né? Não é uma relação... Assim como a mídia, né? A mídia também era uma relação mais unilateral, né? E hoje não é mais assim. Hoje cada espectador também é um produtor de conteúdo. Então, tudo isso é muito importante para entender em que contexto as empresas se situam hoje, né? Hoje todos temos redes sociais, né? E a gente sabe o quanto que é complicado às vezes lidar com os clientes dentro das redes sociais, mas ao mesmo tempo não podemos prescindir das redes sociais, né? Porque é um espaço de divulgação, é um espaço de interação com o cliente, mas é uma via de mão dupla, né? No momento que você vai para uma rede social, você expõe a sua marca, mas também se expõe, né? Se expõe a comentários, etc., críticas, então isso tudo contribui para que o consumidor realmente esteja empoderado, né? E aí, nesse nosso contexto atual, ainda temos mais um grande desafio, que foi a pandemia, né? A pandemia é um desafio histórico, né? É um momento histórico que a gente está vivendo, não há dúvida alguma, né? A Rose, como é professora de história, sabe muito bem do que eu estou falando. A última pandemia que nós tivemos dessa proporção foi há 100 anos, basicamente, né? Mas naquela época o mundo não era globalizado como é hoje, né? Não tinha internet, não tinha meio de comunicação, as notícias demoravam meses para chegar de um continente para o outro, né? E hoje as coisas acontecem quase que instantaneamente. Um vírus desse que foi, enfim, uma doença dessa que surgiu na China, em poucos meses contaminou o mundo inteiro, né? Então, a gripe espanhola não teve essa repercussão. Teve uma grande repercussão em número de mortes, mas em termos de contágio demorou um pouco mais, porque não tinha tantos meios de transporte disponíveis, não tinha o avião, não tinha, né, as pessoas ainda se deslocavam entre um continente e outro de navio, e as viagens demoravam meses. Então tudo isso contribuiu para que o contágio não fosse tão rápido. Embora a gripe espanhola tenha sido uma doença mais letal do que o coronavírus. Mas foi um enorme desafio para as empresas no mundo inteiro, no Brasil também não foi diferente, né? O Brasil até que se saiu bem, de uma maneira ou de outra, apesar do 500 mil de mortes, né? Que é um número muito triste, mas em termos de economia o Brasil até que não se saiu tão mal, né? Mas mesmo assim foi um enorme desafio para as empresas, né? Um desafio pessoal mesmo, e um desafio em termos de negócio. Então, tudo isso para dizer que esses fatores que eu elenquei aqui têm impacto sobre a produtividade, e tem impacto, e para garantir uma produtividade nesses novos desafios é importantíssimo investir cada vez mais em inovação. Alguém quer fazer algum comentário? Pois não, Simone. Só queria dizer que eu e meu esposo, a gente abriu a marmoraria uma semana que a gente abriu as portas, aí chegou a pandemia, bateu um medo bem grande, né? Mas graças a Deus a gente está conseguindo se superar aí. Está dando certo. Que bom. Tem muitos negócios recentes mesmo, que abriram as portas da pandemia. Aí é um desafio ainda maior, né? Porque você está começando e aí vem um evento que você não tem controle, né? E acaba impactando o seu negócio. Vocês são muito guerreiros mesmo de ter sobrevivido nesse contexto, não há dúvida. Não há dúvida. Bom, alguém quer mais falar alguma coisa? Eu, Josué. Pois não. A questão do empoderamento do cliente aí
assim, cada vez que passa, eu não sei se é concorrência ou, como você falou, quando a mãe do cliente está maior, né? Porque muitas vezes ele entra na loja e questiona o preço e a gente baixa o que dá para baixar e eles, não vou comprar aqui, não, vou comprar no seu concorrente ao lado ali. Então, assim, às vezes a gente baixa, tira da margem da gente, tira o máximo que dá e, tipo assim, ele ainda sai e vai comprar no concorrente. Essa é uma, tipo assim, a gente não tá dando conta de lidar com essa situação, né? Porque eu não sei se é a concorrência que tá grande ou se o cliente que tá com um poder maior agora, né? É um pouco dos dois, né? Ele está com poder maior porque ele tem mais acesso à concorrência. A sua concorrência, a concorrência de todas as empresas não é mais o vizinho. Hoje é a internet. Eu concordo com isso. O acesso, né, à informação, à internet, à propaganda é muito grande. Então, o nosso cliente busca, né, e procura e vê a questão de preço, nem sempre qualidade, mas muitas vezes preço, e isso é bem complicado mesmo. Sim. Hoje, além do vizinho, né, alguém que tenha uma empresa no mesmo ramo, você ainda compete com o e-commerce e com, enfim, empresas que trabalham com preço muito, que trabalham com escala, né, e são preços muito competitivos, então, às vezes até predatórios, e tudo isso contribui para que o consumidor se sinta mais empoderado. Ele tem mais possibilidade de escolha hoje. Isso é um enorme desafio. E nesse sentido, reforça a importância de inovar sempre. Porque é a grande maneira que se tem para tentar sobreviver nesse mercado cada vez mais competitivo. E tem que lembrar, Renato, que nós somos consumidores também. E a gente, às vezes, tem a mesma atitude quando vai comprar alguma coisa, né? A gente busca várias alternativas para depois fazer a compra. E o nosso cliente faz a mesma coisa hoje. É verdade. E hoje a gente tem uma competição muito grande, igual eu estou aqui perto do Tatico, perto do Atacadão, perto assim, que eu digo assim, quem tem um carro está perto. Aí as pessoas olham muito o preço do pão, por exemplo. Hoje o Tatico estava vendendo pão de R$ 4 por sal. A gente não sabe o que é a qualidade de um pão fresquinho que a gente faz numa padaria. Um pão congelado. Mas, assim, a gente tem que, igual você falou, a gente tem que inovar e tentar cativar o cliente. Principalmente no atendimento, na abordagem. Por quê? Porque o cliente, às vezes, ele está até ali no mercado, ele até pode aproveitar. Mas se ele não estiver no mercado, ele vai lembrar da sua marca. Aí vai voltar, fala assim, vamos comprar no panificador, vamos lá na Natal, vai ficar com aquela marca registrada. Por isso que a importância, né, também do marketing, né, da gente estar sempre mostrando para o cliente a nossa marca, né? Eu acho muito importante também as redes sociais. Registrando aqui a presença do Paulo. Bem-vindo, Paulo. Bem-vindo, Rômulo. Que bom que vocês vieram aqui para... A gente está no início ainda, tá? Vocês não perderam muita coisa. Mas eu gostaria que vocês falassem, se apresentassem, dissessem qual é a empresa de vocês, em que ramo atua. Pode falar, Paulo. Seu microfone está fechado. Paulo, seu microfone está fechado. É porque o Meet mudou. Ele deve estar confuso. Deixa eu ver se eu consigo habilitar o... Não consigo, não. Conseguiu? Não. Ele saiu daí. Enfim, quando ele voltar eu peço para ele se apresentar. Continuando. Alguém quer mais falar alguma coisa? Antes disso. Tá, vou prosseguir. Então, hoje, no bloco 1, a gente vai tratar de produtividade, né, do que é esse conceito, que é um conceito vital para qualquer empresa.
O bloco 2, a importância de se ter uma avaliação de desempenho de indicadores. E 3, o indicador que iremos acompanhar ao longo dessa jornada. Então, sobre a produtividade. Bom, o que é ser mais produtivo? Né? Esse é o Paul Krugman, não sei se todos conhecem, ele é um economista mundialmente conhecido. E ele tem essa frase que eu acho muito importante, que ele diz o seguinte: a produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. A capacidade de um país elevar o padrão de vida de sua população depende quase que exclusivamente de sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador. Então, mas o que é produtividade, afinal, né? Produtividade é tudo aquilo que você consegue produzir a partir de um determinado conjunto de insumos. Então, quanto mais você consegue produzir com o mesmo número de insumos, maior é a sua produtividade. Em linhas gerais, produtividade é fazer mais com menos. Né? Isso é garantir um aumento de produtividade. Então, a produtividade está totalmente ligada à eficiência. Né? Quanto mais você produz a partir de um determinado número de insumos, maior a sua produtividade. Então, exemplos de produtividade. Quantos carros são produzidos por trabalhador? Né? Quantos quilos de mel cada colmeia produz? Quantos litros de leite, né, são retirados de vaca por hectare? Quantos pratos são feitos por hora por trabalhador? Quantos sapatos são feitos por hora? E assim vai, né? Quantos hambúrgueres uma determinada hamburgueria consegue produzir por hora? Né? Quantos cabelos, né, cada cabeleireira ou cabeleireiro pode fazer no salão? Né? Quantas unhas uma manicure faz? Quantos pães, né, são produzidos por dia? Né, dado um determinado número de funcionários e determinado número de fornos, né, e por aí vai. Então, essa medida de produtividade ela é tão importante quanto o lucro para uma empresa. Né? Quanto mais produtiva é uma empresa, mais eficiente ela é e mais lucrativa ela também é. Né? Então, é um aspecto muito interessante e muito importante de ser medido dentro de uma empresa. Ficou claro, pessoal? Positivo. Conseguiu, Paulo? Se apresente aí, por favor. Bem, meu nome é Paulo Fayad. Eu sou do Armazém Brasil. É um supermercado com uma característica inovadora, né? Nós estamos procurando um diferencial no mercado. É uma loja pequena, mas muito aconchegante. Eu ainda não tive a oportunidade de visitar, né? Porque o primeiro encontro foi feito pela Daisy, né? Minha colega. Mas irei em breve. Eu preciso até que você... Aguarda aqui com um cafezinho quentinho. Opa! Aonde é, Paulo? É em Valparaíso. Tá. Passar lá para tomar um cafezinho. Isso. Vai ser um prazer receber vocês. Legal. Ok. Pois manda a localização. Mando. A localização é muito fácil. Vocês sabem onde é a Van, ali em Valparaíso? Sim. Depois da Van, quando você começa, você já vê a loja. Nós estamos de frente para a BR. Tem uma placa bem grande na frente, do Armazém Brasil. Isso que eu já vi. Legal. Já viu? Eu acho que sim. E não parou lá para comprar nada? Não conhecia você. Agora, da próxima vez, não sabia que tinha cafezinho, viu? Tem que aumentar a minha produtividade, senão vai gostar. Esse é marqueteiro, viu, Paulo? O vendedor chega lá para vender, eu falo assim, o que você vai comprar? Aprendi mais uma. Olha aí. Um mercado pequeno, a gente está fazendo um diferencial, buscando alguns produtos com preço bem competitivo, né? Como eu conheço bem o Ceasa, eu tô
Estou conseguindo negociar algumas coisas com preço muito bom para poder trazer o cliente para dentro da loja. Legal. Rômulo, Muito legal. Muito bom. por favor, se apresente. Olá, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Bom, meu nome é Rômulo Yuri. Hoje eu trabalho no Cicobi, né? É um banco de cooperativismo. Mas desde 2009 que eu presto serviço para o Sebrae, né? Então, trabalhando no projeto Negócio a Negócio. Hoje eu trabalho num projeto chamado Sebrae na Sua Empresa, né? E sempre que tem algum curso do Sebrae, algum produto, algum serviço, eu sempre faço, né? Até para me aperfeiçoar também. Eu presto serviço do Sebrae, mas também faço serviços para outras empresas, né? Então, assim, eu sempre busco, né, buscar esse conhecimento para estar desenvolvendo tanto minha empresa e também levar, né, para as empresas que eu atendo. Sou cliente do Cicobi, viu? Também. Ah, é? Sócia, né? Sócia, né? É verdade. Sócio. O Paulo, eu lembro dele lá no banco. Como? Olha aí. Legal. Aí, gente. Essa aí Só que é a... pode prestar dinheiro para a gente se for com garantia real. Muito bom. Todo banco. Muito bom. Estamos com a campanha boa lá, viu? Eu estou gostando de trabalhar com Cicobi. Legal. É uma cooperativa de crédito muito interessante, né? Hoje é o que há, né? Trabalhar no cooperativismo para estar desenvolvendo, né? Questão de tudo que as instituições financeiras oferecem, o Cicobi também oferece, mas a grande diferença são as taxas de juros e os produtos são muito lá embaixo, né? É uma pena. Um prazer enorme. É uma pena que o Cicobi não tem o cartão ainda para a gente fazer o cartão da empresa, né? Estou precisando de um parceiro para fazer o cartão do meu armazém. Pois é, mas isso aí são as ideias que a gente pode desenvolver, né? Vamos tocar. Isso aí. Bem-vindos. Então, tá falando um pouco de produtividade aqui. Então, assim, produtividade em linhas gerais, pessoal, é isso. É produzir quanto você consegue produzir com determinado conjunto de insumos, né? E aumentar a produtividade e fazer mais com menos. Bom, como aqui nós temos negócios diferentes, né, em ramos diferentes, no Sebrae a gente vai adotar um determinado indicador que é o de produtividade do trabalho, né? Não dá para comparar uma produtividade de uma padaria com a de um supermercado ou de uma farmácia ou de um restaurante, etc. Então, são ramos de negócios diferentes. Então, mas esse indicador que a gente vai trabalhar dentro dessa jornada, ele consegue estabelecer uma determinada comparação, porque ele é bem abrangente, bem genérico e ao mesmo tempo muito simples, né? Deixa eu ver se é o próximo slide até que vai falar dele. Não, tá. Mas no final da apresentação eu vou falar qual é esse indicador. Bom, agora falamos agora de produtividade mas para saber quão produtiva é a empresa de cada um de vocês, é importante medir, né? E para medir tem que ter dados e indicadores, né? Então, desenvolver indicadores é importantíssimo para obter os dados e para medir. E medir o quê? Medir tudo, no limite tudo, né? Medir o desempenho, medir a lucratividade, a produtividade, medir os custos, né? Medir o ticket médio, medir consumo de água, consumo de energia. Muitas coisas podem ser medidas, tudo pode ser medido no limite, né? Então, destacando aí a importância de ter indicadores, né? Desenvolver indicadores. Bom,
essa frase é muito... virou até uma frase um pouco clichê, né? Não sei se tem administradores aí, mas essa frase é muito comum de ser vista em curso de administração. Até eu que não sou formado em administração já vi essa frase. Então, a frase do Norton e Kaplan são dois grandes especialistas em planejamento estratégico e a frase deles é a seguinte: medir é entender, entender é conhecer e conhecer é poder. Então, assim, só se entende o que se mede e só se conhece o que se entende e só se pode aquilo que se conhece. Então, em linhas gerais, medir é poder, né? Não poder exatamente no sentido de política, de relações humanas, mas poder em termos de capacidade mesmo, né? Só se pode se mede, né? Então, destacando a importância da medição de indicadores. Por que medir e avaliar, né? Primeiro, para comparar seus resultados e metas, né? É difícil estabelecer uma meta sem medir, sem número, né? O número ele resume uma meta, né? Meta de vendas, por exemplo, né? São metas numéricas, né? Então, como é que você compara os resultados de um mês para o outro? A partir dos números, né? E para ter números é preciso medir. Outra questão importante de fazer a mensuração, de medir, de ter indicadores, é identificar os problemas e as causas, né? Isso a gente vai, mais na frente, nessa jornada, a gente vai ter uma técnica para identificar, separar o que é problema de causa. Essa distinção é muito importante, né? Para resolver um problema é preciso atacar as causas, mas muitas vezes elas podem se confundir. E é importante a gente ter clareza de quais são as causas e quais são os problemas, né, advindos dessas causas. Outra questão importante de medir é coletar subsídios para ações corretivas, né? Corrigir a rota da empresa, né? O que está dando errado? Por que aquele resultado almejado não está sendo alcançado, né? Esses subsídios vêm da mensuração, vêm dos indicadores, dos dados fornecidos pelos indicadores. E o que são indicadores, afinal, né? Indicadores são formas quantificáveis, né? Essa palavra é importante, quantificáveis, numéricas, né? De representação do desempenho da empresa. Nem sempre os indicadores serão exatamente precisos. Por exemplo, satisfação do cliente, que é um indicador, né? É difícil colocar em números a satisfação do cliente. É difícil você enquadrar em categorias ou em números a satisfação do cliente, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma percepção diferente das coisas, mas ainda assim é melhor ter uma satisfação do cliente, por mais rudimentar que seja, do que não ter, né? Então, mas no limite tudo pode ser medido, mesmo coisas subjetivas como a satisfação do cliente. Então, os indicadores necessariamente são numéricos? Não, mas o ideal é que sejam. Por quê? Porque quando se tem um número, é mais fácil estabelecer uma meta, é mais fácil comparar. É mais fácil comparar de um mês para o outro, de uma semana para outra, né? Então, o ideal é que sejam sim quantificáveis, mas nem todo indicador é numérico. Bom, para que os indicadores são utilizados? Para acompanhar os resultados, para coletar informações, subsídios para tomada de decisão, né? De que maneira corrigir os rumos da empresa e para comunicar alguns desempenhos desejados e resultados obtidos à equipe. Às vezes não só a equipe, né? A equipe também, por exemplo, meta de vendas, né? Que é uma meta muito comum, um indicador muito comum que as empresas têm, mas também pode ser resultados de custos, de redução de custos, etc. Grandes empresas lançam seus indicadores em boletins, né, de desempenho, em balanços patrimoniais, né? Dessa maneira eles conseguem transmitir para os seus investidores quão lucrativa está sendo a empresa, como as ações tendem a se valorizar ou não se valorizar. Então, os indicadores também são importantes para isso, não só para guiar a gestão, mas também para fazer uma transparência, né, junto aos seus clientes e aos seus colaboradores. Tudo bem até aqui?
Posso continuar? Tranquilo. Sim. Tranquilo. Tranquilo. Então é preciso conhecer, né? Conhecer como a empresa está em relação aos aspectos que mais impactam o seu desempenho, pontos onde no momento se encontram as principais dificuldades e os principais gargalos da empresa. Para quê? Para caminharmos em direção ao melhor desempenho possível, né? Essa questão da medição, ela aponta um caminho que a empresa tem que trilhar para alcançar seus objetivos, né? O ideal é que esses indicadores saiam de um planejamento estratégico, né? Que é uma coisa, que é um aspecto que essa jornada inclusive não aborda, mas deveria abordar. Mas existem, mesmo sem um planejamento estratégico, dá para fazer indicadores, né? Estabelecer onde você quer chegar, como medir, né, o desempenho para atingir aquele determinado objetivo e assim os indicadores podem mostrar o caminho das pedras, né, como chegar naquele determinado objetivo. Então, pessoal, momento reflexão. Quais aspectos mais impactam o desempenho da empresa de vocês? Quais são os maiores gargalos e dificuldades da empresa de vocês atualmente? Quem quer começar? Flaviane, você está caladinha hoje. Minha mãe está pensando aqui, Renato, vamos deixar os colegas falar. Márcia, está calada também? Estou te ouvindo, Renato. Como nós tínhamos conversado naquela reunião passada, hoje a gente tem muita dificuldade do que fazer com a carne de segunda que eu conversei com você aquele dia, né? Uhum. A gente faz a desossa dentro da própria loja, temos muito cliente para carne de primeira e temos dificuldade para vender a carne de segunda. Hoje, para nós, é a principal dificuldade. Você tem um indicador específico para isso? Uma medição de quanto dessa carne não está saindo, etc? Acho que 30% mais ou menos. É um indicador. Você já tem uma noção de E quanto alto, não está né? saindo. E alto, né? O indicador é uma porcentagem 30% grande. é um pouco bastante. Que a gente, lembrando que se trata de um produto perecível, né? É verdade. Por mais que a gente embale a vácuo, mas está ficando para trás. A gente ainda não conseguiu atingir, né, público que compre essas carnes na quantidade que a gente precisa. Hoje a nossa grande dificuldade é essa. Legal. Mais alguém? Posso fazer uma observação? Claro. Eu não sei quem é que falou agora sobre a carne. A Márcia. Assim, uma sugestão, Márcia. Eu que trabalho com restaurante, por exemplo, eu compro constantemente, porque eu sirvo almoço. Será que não seria uma alternativa você oferecer para os restaurantes que trabalham nessa área de almoço, jantar? A gente tem tentado buscar, mas ainda não atendeu a nossa demanda. Eu tenho buscado parceria com fazendas, né, que tem um número X de funcionário e tal. Mas, inclusive, as fazendas aqui da nossa região, eles também compram, são carnes de primeira para levar. Então, a gente tem essa dificuldade com carne de segunda. Por exemplo, aqui no meu restaurante eu uso bastante porque eu tenho um self-service de comida à vontade. Então, eu faço uma comida caseira e mais simples, né? Carne de panela e tudo. Então, a gente sempre busca parceiros para uma compra, né, mais imediata, num preço, né, bom para a gente também. Talvez seja uma alternativa, né? A carne de panela nossa, inclusive, é a carne mais barata da loja.
e a gente ainda não conseguiu ter o cliente o suficiente para a demanda que a gente compra. Onde que é a sua loja, Márcia? Posse, Goiás. Ah, sim. Você está longe de mim, né? Senão eu seria sua cliente. Estou longe de você, então nós íamos fazer uma parceria, né? Com certeza, com certeza. Preciso muito. Então, e a nossa carne de panela é uma carne bem... É a carne mais barata que eu tenho. Ela é mais barata do que o músculo até que a gente coloca, assim. Sim. E mesmo assim, eu acabo ficando com freezer de carne de panela. Esse é o meu grande problema hoje. E aí, mais alguém quer dividir? Eu, Renato, vou falar aqui. Pode falar. Renato, eu acho que os aspectos que mais impactaram no meu ramo aqui, que é o alimentício, né? Eu tenho um mercado aqui de bairro, um mercadinho, e eu acho que o que mais impactou no meu ramo aqui foi a chegada dos atacados, né? Muito atacado na região. E por ser um mercado de bairro, assim, né? Acho que a gente é visto mais como uma emergência, né, Renato, e tal. E eu acho que com a chegada dos atacados, eu acho que impactou muito, assim, as vendas. Desde a chegada dos atacados na região, dificultou bastante as vendas da gente. E é isso. Em todas, no Valparaíso tem atacado, Novo Gama tem atacado, Lusiânia tem atacado. Posse tem atacado, Márcia? Não? Não tem. Mas tem mercados grandes, né? Grandes, né? Grandes. O atacarejo se espalhou de uma maneira grande pelas cidades médias no Brasil. Impressionante. Assim como a Havan, né? A Havan também em cidades médias tem Valparaíso, tem Anápolis. E você vai para o interior do Brasil, tem bastante lojas dessas. É verdade. Eu acho que todo o comércio pequeno de bairro, assim, eu acho que está sofrendo muito com a chegada desses grandes mercados, né, Renato? Eu acho que dificultou bastante, assim, esse comércio de bairro, assim, acho que ficou bem complicado. Uhum. Quer falar, Simone? Não? Achei que quisesse falar. Mais alguém, pessoal? Pode falar, José. Pode não. Bom, a gente lá é o seguinte, nossa loja, graças a Deus, só vem crescendo, né? Mesmo com a pandemia, a gente cresceu a média de 30%. Só que a gente tem aquele descontrole, né? Que a gente já conversou, né? Uhum. Que a gente não tem um controle de tudo. Estoque, zero controle. Não conseguimos colocar tudo no Excel, para a gente ficar mais prático para a gente. O controle de gasto de combustível, gasto de carro, gasto de monte, gasto de tudo. O que a gente tem um controle é o gasto com os funcionários, né? Porque se a gente tem que arcar todo mês, e a gente sabe que tem que pagar, e, no caso, água, luz e telefone. Mas os outros gastos, que a gente tinha que ter um controle maior, que a gente vê se está gastando a mais, gastando a menos, a gente não tem ainda. A gente quer se aprimorar, a gente quer procurar uma fórmula, sim, que não seja tão difícil, mas que a gente consiga, né? Pelo menos, controlar uns 70%. Controlar 70% é muita coisa. Muita coisa. E é bom. Já traz muito resultado. Mesmo que seja 70%. 50% já traz muito resultado. Muito. Legal. Como a gente está buscando. Isso aí. Mais alguém, pessoal? Bom, boa noite. Márcia, você estava falando aí a respeito das suas dificuldades na questão de carne de segunda. Aqui, eu não sei como é que é aí a questão de posse na questão de hamburgueria.
né? Mas aqui tinha muito açougue que tinha essa dificuldade na questão de carne de segunda, e aí eles tiveram foco, porque a maioria das hamburguerias artesanais, eles compram carne, o acém moído, né, para estar fazendo o hambúrguer. E aí foi uma grande saída que muitos empreendedores e empresários nesse ramo de atividade, eles acharam essa saída, né, para estar desenvolvendo, não deixando esse produto ser parado e buscando uma maior clientela, né? Eu acho que seria uma saída, não sei qual é o tamanho e se tem uma proporção grande de, de, de hamburguerias artesanais aí em Posse, mas acho que seria uma saída interessante. A gente tem até um cliente que abriu recentemente uma hamburgueria e ele pega carne conosco. É uma carne, a dele, assim, é uma carne extremamente limpa. Ele pega realmente o acém e a outra carne e a ponta de peito. Mas ele pega em torno de 25, 30 quilos por semana, entendeu? E nós estamos tentando também fazer na loja hambúrguer, mas não tem a saída ainda pela quantidade de carne que a gente precisa de dar saída. Mas é uma boa sugestão. Obrigada, viu? Nada. Legal. Eu acho que todo mundo que mexe com internet alimentícia tem um pouco dessa dificuldade, né? Eu aqui, às vezes, assim, é desperdício e a sobra do que não vendeu. Por exemplo, o pão de sal que eu não vendi hoje, eu não posso fazer mais nada com ele, a não ser uma torrada e uma farinha de rosca. Aí, o que eu faço? Eu controlo ao máximo a produção. Dá trabalho, é esforçoso. Você tem que controlar funcionário. Aí, às vezes, o funcionário erra alguma coisa, uma receita, aquilo ali vai para o lixo. Às vezes, sim, tem uma situação dessa. Então, sempre assim, eu faço o possível para não descontar do funcionário em si, quando é um erro dele. Porque eu ensino para eles assim, você tem que colocar na sua cabeça que é mais um desperdício, não é o desperdício, é mais um. É igual o caso da massa aí com a carne. É mais uma carne parada no congelador. Então, a gente tem que pensar dessa forma. Não é porque é essa, não, é mais um. Então, isso aí é o lucro da gente que às vezes está parado ali dentro do congelador, ali dentro de um saco de pão. Aí você precisa, o boleto não espera a data dele para pagar, dele aquele dia que tem que pagar o fornecedor. E aí, por exemplo, a questão também das vendas, né, que às vezes cai, esses grandes atacarejos, eu não sei que rolo que esse povo faz, porque tem uma massa meio que não tem lógica. A pessoa vendeu um pão de R$4. Não tem explicação para isso. Se nem o fornecedor do pão congelado consegue passar um preço desse para a gente, eu conheço vários. E aí, um dia a dia consegue vender um pão de R$4. Até eu quero saber, porque do jeito que as coisas andam com preço, só se o cara comprar uma carreta de pão de uma fábrica. Então, assim, igual a moça está falando aí, esses atacarejos foi muito bom. Mas para os pequenos, a gente tem que abrir o olho e ficar esperto, a gente tem que se inovar mesmo, porque eles estão chegando com tudo. E aí estão abrindo em vários locais. E aí, igual o caso da menina aqui de Posse, da Márcia, ela ainda está longe desse povo, graças a Deus, viu, Márcia? Ainda está longe desse povo. Mas eu tenho muito aqui, transfrio, que eu não sei, a mesma pergunta que você fez, eu faço. Como? Porque lá é um empório de churrasco, mas a gente tem a questão da bebida, tem a questão dos frios, de frango. Aí, por exemplo, eu fico comparando o preço de coxinha, de frango, falo, meu Deus, como eles conseguem vender nesse preço? Eu fico também fazendo a mesma pergunta. Eu faço a mesma pergunta, eu fico de cabelo em pé. Tem hora que eu fico assim, eu não fico mais, porque assim, eu tenho muita fé, assim, eu sei que Deus é que sustenta a gente de pé. Mas isso não me incomoda mais tanto. Mas mesmo assim, faz a gente refletir um pouco, né? A gente pensa assim, tá, como é que ele consegue fazer? Então, eu tenho que me inovar. Então, como que a gente se inova? É controle mesmo de produção, controle, igual quando o dia que o Renato veio aqui, eu tento controlar o máximo possível, faz só o necessário. Se tenho na loja para vender, eu não faço um outro tipo de pão. É esse controle mesmo, sabe? Trazer a consciência do funcionário, eu preciso sempre estar pensando na empresa.
Porque o lucro da gente está parado, né? Se a gente não vender aquilo ali, é o nosso lucro que está parado, né? Então, a gente sempre tem que prestar atenção nisso, né? Nesse ponto. Pessoal, eu vou ter que abrir outra reunião, porque agora o Meet tem limite de tempo, né? Aí eu vou ter que peço um pouquinho da paciência de vocês, eu vou abrir uma outra reunião para a gente continuar, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou mandar um outro link para vocês, vou mandar no WhatsApp. Tudo bem. Tá bom? Beleza. Deixa eu só... Ok. Porque é chato, daqui a pouco vocês estão falando, né? Estão empolgados, aí a reunião pega e cai, é complicado. Tá bom? Deixa eu